esse é o sistema, tá? Ele é 100% online, Marco. Então, quando você abre aqui, você já tem um dashboard de controle. Então, aqui tem as ordens de serviço e vendas que você realizou, cliente cadastrado, produto, serviço, toda a parte de recebimento, né? Você falou ali que emite boleto e tudo mais. Hoje o sistema ele está integrado com o Kobana. Você já ouviu falar do Kobana? Cobana, não. Essa empresa aqui, ó. Uma Nunca empresa que ouvi. está integrada ao nosso sistema, tá? Eles trabalham, por exemplo, com RD Station, Senac, essas outras empresas, Creditas. O que eles fazem? Eles integram a solução deles para emissão de boleto com o sistema. Então, a gente está integrado com eles. Então, você emite o Aham. boleto pelo sistema, eles registram o boleto, eles atualizam o pagamento no sistema para você, então não precisa fazer manual. E o valor pago cai na conta. Aí você pode ter vários bancos, aí você que vai determinar. Esse boleto eu quero receber no Itaú, no meu Nubank. Aí você consegue fazer essa discriminação de onde você vai receber esse valor do boleto em até 24 horas, tá bom? Bom. E também aqui no caso ele vai te notificar pagamentos em atraso, se tem algo para receber, já sai aqui o resumo de quem está com pagamento aqui vencido, tá? Então tem esses resumos aqui também para pagamento, né? Que dá para organizar todos os pagamentos da empresa, agendamento também. Então se alguém abrir uma ordem de serviço aí com você e agendou para agora, para semana que vem, você já consegue ter uma agenda. A gente tem até um Kanban dessa agenda aqui, que é tipo Aham. etapas que você consegue ir migrando o cliente, depois eu vou mostrar. Aniversariante, que é tanto cliente quanto funcionário. Essa ferramenta aqui é a previsão de retorno. Então, o sistema avisa você quando o cliente precisa retornar para fazer uma manutenção. Você já tem isso hoje aí? Já usa algo nesse sentido? Usamos mais ou menos manual. O sistema, Manual. eu consigo programar no sistema uma rotina para ele disparar uma mensagem automática para o cliente quando tiver para vencer a manutenção ou quando tiver um cliente com pagamento em atraso? Vamos lá. Por enquanto, a gente está trabalhando com essas questões de comunicação via WhatsApp aos poucos, tá? Essas funções exatamente nesse formato que você me mostrou ainda eu não tenho, tá? Mas o que eu tenho aqui hoje já disponível para você fazer aqui com a gente, Marco? Aqui na tela de serviços, você vai deixar vinculado, né, o prazo de cada serviço. E alinhamento é 1 ano, troca de óleo é 6 meses. O sistema organiza quem é o cliente que tem que retornar. Por exemplo, aqui eu tenho um cliente para retornar essa semana. Então ele está filtrando aqui a semana toda. Aí ele vai me falar quem é esse cliente, é o Diego, e ele tem que fazer uma troca de óleo. Ele tem previsão do retorno dele é dia 19, hoje, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui que é o CRM, que está integrado ao seu WhatsApp Business. Aí você vai integrar seu WhatsApp aqui e por enquanto você consegue mandar mensagem para três tipos de filtro: para aniversariantes, para previsão de retorno. Então, quem está com essa previsão ali, esse cliente, por exemplo, ou mais, ou para todos os meus clientes, mandar uma É. promoção, alguma campanha. Futuramente, talvez até tenha aqui outras funções, dependendo do nível de solicitação, E mas a questão individual, eu financeira é não consigo importante. mandar, não? Consegue, aqui através da tela de clientes, você consegue abrir uma mensagem individual. Encaminhar. Exatamente, porque já vai estar o número dele aqui bonitinho organizado, tá? Só que só pode ir de um por um. Exato, de um por um. De um por um, ou através do filtro com todos os clientes, ou Aham. só para quem está com previsão de retorno, ou só para quem é aniversariante, tá? Tá bom. Aí, por exemplo, se eu quiser mandar para todos os meus clientes, eu processo aqui quem são, aí ele vai me falar quantos que estão com o número incompleto. Aí eu tenho 329 clientes aqui para disparar a campanha. Aí eu coloco uma imagem, ou coloco um texto e disparo aqui para todos esses clientes, tá? Deixa eu ver se eu Ok. tenho alguma imagem aqui. Pior que eu não tenho. Aí você vai fazer um texto, exibe e envia para todo mundo. Então, ele envia em lote quando você programa aqui. E no caso de previsão de retorno, se eu quiser mandar uma mensagem para todo mundo falando que a manutenção dele venceu, uma mais genérica para todos e que tem um desconto para retornar, certeza que eles vão querer saber o que aconteceu, qual tipo de manutenção venceu. Aí vocês fazem as tratativas ali depois para trazer o cliente novamente, tá bom? Ficou claro, Oi. Marco? Pode falar.
Ficou claro essa parte? Tudo sim. Perfeito, então. Aí aqui a gente também tem uma média de venda e uma média de ordem de serviço. Então, aqui no menu lateral é onde você vai usar mais no dia a dia, né? Aqui no menu de clientes, hoje a gente já viu um pouquinho que dá para mandar mensagem do WhatsApp, mas para criar um perfil aqui, qual que é o seu nome completo? Marco Braga. Marco Braga. Só pede nome e celular. Vou colocar um fictício os outros dados aqui são opcionais, incluindo endereço. E eu depois tenho leitor de placa aqui também, tá? Já quero vincular um veículo ao Marco? Sim. Sabe uma placa para me passar, para você ver funcionando aqui, Marco? Não. Vou inventar uma aqui. Vamos ver se aparece. Apareceu. Então, o sistema, ele tem aqui já a marca, ele puxa o modelo do veículo, o número do motor, o número do chassi, o ano desse veículo através da placa, tá? Aí você também dá para adicionar cor, combustível. E no caso, se você atende empresa, ou você atende, ou um cliente tem 2 carros, algo nesse sentido, aí você consegue depois ter ali uma gestão de vários veículos para um veículo só, para uma pessoa só, tá? Se eu quiser adicionar aqui outros veículos aqui e inserir, eu vou conseguir. Perfeito. Tá? Aí depois você consegue, por exemplo, tirar um relatório de todos os veículos do Marco, aqui no caso que são esses dois, ou de todos os, ou de só de um veículo específico pela placa, para você ter essa gestão de histórico depois, tá ok? Ok. Então, basicamente é isso. Dá para você também ter aqui as empresas, né, que você atende. Então, dá para ter essa distinção de que é pessoa jurídica e física aqui nos cadastros do cliente. E se você quiser ver também o histórico aqui pela tela do cliente, você consegue ver as últimas vendas que ele teve, tá bom? Bom. Bom, então a parte de clientes é simples, fornecedores também, vai ter aqui os dados dos fornecedores que você faz compra ou tem algum tipo de pagamento vinculado. Então aqui que a gente faz o cadastro. A gente tem os serviços, só um minutinho. Hoje, para eu entender melhor, Marco, você tem uma lista de serviços no sistema ou você só tem um serviço e você vai mudando o valor? Não, tem uma lista de serviços. Perfeito. Então você vai poder. Eu já tenho o meu modelo também tem uma lista. Cada serviço aqui tem o valor. Aí cada serviço você vai poder colocar aqui família, se tem garantia esse serviço, o valor que você cobra, tempo médio para ser realizado. Você paga comissão para os mecânicos? Sim. Você paga por serviço? Cada serviço tem um percentual? Não só. A oficina paga comissão por serviço para cada mecânico. Tá, então aí você vai colocar aqui, por exemplo, 10%, 20%. Isso, é. Cada serviço você vai colocar um percentual, aí você atrela o mecânico ao, ao percentual, tá? E aqui a revisão é o tempo que demora para ser feito esse processo, tá? Que ele tem que retornar. Então, o alinhamento ele tem que voltar depois de 1 ano ou 5 mil quilômetros. Ou ele tem que voltar daqui a 6 meses. Aí vocês conseguem abrir aqui o prazo de revisão, tá? Tá. Então, cada serviço vai ter esses campos aqui para preenchimento. E depois a gente vai ter o nosso estoque aqui na parte de produtos, tá? Aqui na tela de produtos é onde está o meu estoque, os produtos que eu já tenho cadastrado, como que está a situação. Eu aqui na hora de fazer um cadastro, eu posso cadastrar o produto de várias formas aqui, tá? Uma delas é a gente adicionando aqui uma descrição, unidade de medida, quantidade que eu tenho agora no estoque quando eu estou cadastrando, família, marca. Aí vem os opcionais, tem garantia, exige revisão essa peça, se organiza por prateleira, gaveta, e vocês colocam aqui exatamente onde está essa localização, código do fabricante, código de barras também, dá para usar o leitor de código de barras, a maquininha, para fazer o lançamento, a procura da peça. E a gente tem aqui também uma tabela de varejo e atacado, registrando aqui o valor que você comprou a peça e o valor que você vai vender também. Aqui tem o estoque mínimo, então o sistema avisa ali o cliente, vocês que vão determinar qual a quantidade. Quando chegar a 3 unidades, o sistema avisa vocês que precisa, né, fazer a compra.
Então, tenho 10, vendi 7. Quando chegar a 3, o sistema aqui em cima vai ter uma lista de compra, tá aqui em vermelho. Há produtos em estoque mínimo. Então, tenho produtos para comprar baseado nessa informação aqui. Tá bom, Marco? Tá bom. Tem o máximo também. Paga comissão de produto. Sim. Aí dá para colocar o percentual também por produto. Tem outros detalhes aqui também, específicos de peso, medida. Aqui as informações fiscais para emissão da nota fiscal. E também dá até para armazenar 5 imagens dessas peças, tá? Então, é um cadastro amplo, mas nem tudo é obrigatório, para não ficar preso também. E no caso, depois que eu finalizo aqui o cadastro, entra aqui para busca. Eu posso buscar pelo código de barras, nome, fica aqui o código do fabricante, onde que está esse produto, o nome dele, a quantidade no meu estoque, a marca, o valor, tá bom? Tá. Duas E eu perguntas. tenho, claro, fica à vontade. Lá no meu cadastro de fornecedores, porque teve, eu te falei que eu já indiquei vários sistemas por aí, né? Sim, comentou. Tem um sistema que eu não sei se você conhece, da Dantec, chamado Isidro, que ele Não tem um conheço. negócio interessante lá. Quando o meu estoque ele chega lá na quantidade mínima, né? Ele automaticamente vai lá no meu cadastro de todos os meus fornecedores para esse produto e dispara automaticamente um pedido de cotação. O Workmoto faz isso? Por enquanto não, mas é uma Não. ótima ideia para ser sugerido como melhoria. Aí o sistema recolhe as respostas dos fornecedores e me entrega os 3 melhores preços. Tudo automático, eu não preciso mandar e-mail para o meu fornecedor. O próprio sistema, quando atinge lá a quantidade mínima, ele dispara esses e-mails para o fornecedor. Entendi. Por enquanto, é uma ótima sugestão, sim, para ser estudado o desenvolvimento, mas por enquanto eu não tenho essa função exatamente desse jeito que você falou, automatizado, né? Já identificou o estoque mínimo, já abre uma solicitação, manda e-mail, quando responde já traz um ranking. A gente Isso. tem um outro formato. O sistema ele vai trazer a informação da peça aqui para você que está acabando, baseado aqui na quantidade do estoque, na informação que você colocou, que é o estoque mínimo. Mas aí, se você quiser fazer um orçamento com o seu fornecedor, aí tem uma ferramenta aqui, mas você precisa criar a solução, tá? Ele não vai criar automático aqui uma cotação de peça. Você vai ter que selecionar de quais fornecedores você quer cotar. Vou fazer aqui com você rapidinho. Aí Não, tem a a gente faz mesma pelo coisa que eu te WhatsApp. falei, só que não é automático. Exato. E é pelo Ah, WhatsApp, não é pelo e-mail, tá? Aí, por exemplo, aqui tá os fornecedores, aí você vai colocar qual peça você vai querer comprar. Vou colocar essa aqui que tá até negativo, esse filtro de óleo. Adiciona, já veio aqui o código do produto. Coloca a quantidade que você quer. Tá 100. Aí você salva e envia, tá vendo? Aí ele integra aqui com o WhatsApp Web e já cria o link da proposta. Bom, aí você abre o WhatsApp Web e faz o encaminhamento. beleza, Aí tá ele mesmo. criou esse link. Aí seu fornecedor vai receber assim, ó. Vai ser os dados aqui da minha empresa, né? Essa aqui é a do meu teste, os dados dele, do fornecedor, e aqui o que ele quer cotar. 100 quantidades do WO300. Aí coloca aqui o valor de 100 unidades, é R$ 1.000. Coloca aqui algum texto, responde a cotação para você por aqui no link. Aí, se você olhar ali a cotação, deixa eu pegar aqui que eu fiz hoje. Vai estar aqui. Respondida, tá vendo? Perfeito. Aí vai ter aqui o valor. Então ele organiza as cotações não de forma automática, mas já tem tudo pronto para um dia talvez fazer essa conexão aí que você deu a ideia, tá? Eu dei ideia não, eu tô te falando que tem no vizinho lá. Não, mas é uma ideia já, que eu também achei interessante essa automatização toda aí que você passou. E hoje eu já recebi outra sugestão, a segunda que eu estou recebendo, que depois eu vou compartilhar lá com a minha gestora.
Bom, É, aqui, então, vai ficar as análises, né, dos orçamentos e tudo mais. E depois você pode comparar um com o outro. E fazer a entrada, aí você faz a compra efetiva, né? E a entrada da compra aí você faz pelo XML, que vai gerar a nota fiscal, aí você joga aqui no sistema, aí ele já vai trazer a quantidade, o valor que você pagou, bonitinho. Aí fica registrado aqui as compras e depois você lança também como fez o pagamento para esse fornecedor. Se foi à vista, se pagou parcelado. tá. Mais uma pergunta. Eu tenho outro sistema aqui, que quando eu recebo o XML do meu fornecedor, acompanha, obviamente, a compra acompanha a DANF, né, impressa, mas eu não tenho necessidade de ficar digitando os dados da DANF no sistema. Ele, pelo XML, já preenche automático. É o seu? Você vai pegar esse documento XML e vai jogar aqui, ele já vai ler tudo para você. Ah, já dá entrada lá no meu estoque, né? E já dá entrada. Eu não tenho um XML aqui para mostrar, mas tem um vídeo aqui no sistema que ele mostra. Vou mostrar aqui. Ó, ele pega a Danf, só que é automática, tá? Aham, Aí ele baixou, que vai no e-mail geralmente. Aí ele vai, lança aqui na tela, arrasta, né, o arquivo para cá. aham. O XML que está salvo no computador. Deixa eu acelerar um pouquinho. Ele jogou para cá, aí começa a carregar. Aí já trouxe, ó, o fornecedor já veio. Foi a Autopeças NASA, todos os dados que estão lá no sistema, dá até para editar se você quiser. E os produtos que ele comprou, veio 4 produtos, esses aqui. Aí o sistema, hoje, é que nesse vídeo aqui não tem, mas tem a quantidade aqui também, tá bom? Tá. E também como você alterar, porque às vezes vem uma caixa e na caixa tem 30 unidades, né? Então dá para você É, fazer essa edição. esse problema de caixa aí uma vem com 12, outra vem com 24, outra vem com Aí 6. você consegue editar, porque vai vir uma unidade, mas aí você altera para 12. Aí depois você Aham. altera para 24. Então dá para fazer isso aqui. E aqui o sistema tem o mais. O mais é o seguinte: essa pastilha eu não tenho no meu sistema, não tenho no meu estoque, não está cadastrado. Se você clicar no mais, vai cadastrar essa peça aqui nova. Se já tiver cadastrado, vai duplicar. Agora, se já tem essa peça aqui cadastrada, você vai vincular o produto. Aí você vai localizar o produto. Ele vai pegar, ó, ele vinculou, aí ele buscou no estoque a peça pelo código e vinculou. Aí sim atualizou a quantidade. Então, se tinha 2, depois que eu fiz esse vínculo e concluí, aí agora vai ter 12 se eu comprei 10, tá? Tá, Então, você vincula a peça já cadastrada ou no verdinho cadastra a peça, que também dá para fazer um cadastro resumido, tá bom? tá. Então, basicamente é isso. Aí você já vai fazer aqui, depois também tem a margem de lucro, se já chegou o pedido, que às vezes você comprou e não chegou, aí você deixa em aberto e finaliza só quando chegar. E também dá para fazer a gestão financeira ali, que é o último que eu já mostrei, que é como você vai fazer o recebimento como você vai fazer o pagamento desse valor total para o fornecedor, tá bom? Tá. Volta lá, por favor, no cadastro de produto, por gentileza. Claro. Cadastrar um novo produto. Aonde é que eu informo aí o NCM do produto? É nos dados fiscais. Dados fiscais. Cada produto tem CEFOP, esse campo. CEFOP, ST, origem. Ah, tá ali, já vi. Da direita aqui, né? Tá, Uhum. Aqui, ó, esse aqui, tá, já vi. Ok. tá Tive bom? muito problema aqui com a NCM no passado. Não, não, mas já tá tudo aqui, cada produto já fica vinculado e na hora de você autorizar, se já tiver preenchido, ele vai puxar as informações. Se vocês na hora de preencher esqueceu, aí o sistema vai lembrar ali na hora de emitir a nota, tá? Que Tá, tá zerado, que tá faltando a informação. perfeito. Bom, outra coisa aqui na parte de produtos também que é legal eu explicar é a questão de organização do estoque para acelerar o atendimento também, que a gente sabe que às vezes tem muita rotatividade, principalmente se é um auto center que também vende peça, aí vai depender do conhecimento do atendente para saber qual peça serve para quê, ou buscar essa informação
de outras formas, a gente tem como deixar o estoque da empresa organizado já com essas informações, que é você vincular a peça ao veículo compatível. Então, esse jogo de pastilha, tem um íconezinho aqui do veículo, é onde eu vinculei a peça aos veículos. Todos esses veículos aqui são compatíveis. Por quê? O vendedor, na hora de buscar essa pastilha, eu quero uma pastilha, qual que é o seu modelo de carro? Um Accord Sedan, qual ano? 2012? Você vai colocar essas informações no filtro e já vai aparecer essa peça aqui para você, tá? Tá. Então, dá para criar essas aplicações, é preciso vincular a peça ao veículo e o período aqui, e depois que você faz essa ação, uma vez, aí vai estar disponível para busca ali na busca avançada, tá? Tá. E também dá para fazer a similaridade. Então, eu tenho essa peça aqui, né? Essa marca, que é o Vega Motor, tá R$20, mas eu tenho outras similares. Você também já vincula essa peça a outras peças, quais marcas, porque na hora de negociar, se ele achou o valor muito alto, se ele não gosta dessa marca, já vai trazer outras opções ali compatíveis, tá bom? Tá bom. Então também dá para fazer essa organização aqui com o estoque. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Agora vamos lá. A gente tem aqui uma ferramenta que se chama vendas, ordens de serviço, que é onde eu vou ter todo o registro de tudo que é feito aqui de orçamento, de venda de peça, de ordem de serviço. Então tem os status aqui que você consegue filtrar, tá? E aqui é onde eu abro uma nova venda. Aqui uma nova venda é onde eu vou fazer um orçamento para o cliente ou uma ordem de serviço, tá? Aqui em novo cliente é se o cliente ele não está cadastrado. Aí eu faço o cadastro aqui resumido. Ou se ele já tiver cadastrado, como a gente cadastrou você aqui, marco, já seleciono. Já vai vir os veículos aqui que você tem cadastro. Aí já vem aqui o modelo e a quilometragem, tá? Então, já puxei aqui que eu estou fazendo um orçamento para o Marco. Dá para colocar um número, um código para esse pedido, onde vai ficar esse veículo no pátio, se tem vendedor ou representante responsável, se é interno ou externo o atendimento. Aqui dá para colocar alguma coisa que o cliente relatou para você, alguma observação. Cliente relatou barulho nos freios. Dá para colocar defeito, está arriscado, porta traseira, direita. Então dá para fazer algumas anotações aqui e tem o checklist que eu vou falar também daqui a pouco, além desses detalhes que você consegue colocar por texto, tá bom? Tá. Aí tem os itens que você vai adicionar nesse orçamento. Então, como ele falou ali, né, da questão do barulho do freio, a gente identificou que tem que trocar o jogo de pastilha, né? Aí você pode fazer uma busca avançada ou jogar aqui pastilha, ou já sabe a peça lançar código de barras para já entrar aqui no orçamento. Ou posso fazer a busca avançada que eu quero simular aqui com você, que é aquela questão de ter a peça, o modelo do veículo e o ano. Aí ele vai me trazer a peça lá que a gente colocou, tá vendo? Então, essa peça é compatível. Tem outra marca que eu posso oferecer para ele? Eu tenho uma similar aqui, que é essa da Jurid, tem 6 unidades, tá 90, tá mais caro, tá? Ele quis a mais cara, que ele gosta dessa marca. Aí você adiciona aqui, tá? Aí você pode adicionar o número de produtos que você quiser. Tem serviços também, aí você muda o tipo de pesquisa aqui para serviço. Aí eu jogo aqui, tem troca de pastilha, de freio. E eu tenho aqui também como ter kit, tá? O kit é um grupo de produto e serviço que sempre sai junto. Só muda o cliente, basicamente. Tem de troca de óleo, alinhamento e balanceamento, por exemplo, tá? Lá veio o filtro, o óleo e a troca, só nesse kit aqui. Aí eu salvo os itens e eu finalizo aqui meu orçamento com 577,22, tá bom? Certo. Aí eu vou salvar, eu já salvo como um orçamento. Se o cliente já deu o ok, eu abro a ordem de serviço. Então vai depender aí de qual nível de atendimento. Eu vou colocar como que ainda é um orçamento. Então tem um orçamento que eu fiz para o Marco, para o Palio dele de 577. Show. Eu quero mandar. Posso imprimir uma guia. Aí o sistema gera também automático aqui. Se ele tiver aí na sua frente, dá para imprimir. Inclusive, vem esses relatos aqui, ó, que a gente colocou como observação. Uhum.
E tem também como compartilhar via e-mail e via WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp tem uma solução aqui que é bacana, que o cliente ele pode aprovar ou reprovar automaticamente pelo link, o que ele quer fazer. Tá vendo aqui? Aham. Tá vendo que cada item tem um item de recusar? Sim. Aí supondo que ele não queira fazer a troca de óleo, só trocar o freio. Então ele recusou o filtro, o óleo e a troca. Só aprovou a pastilha e a troca. Aí ele vai enviar a resposta para você. Foi enviado com sucesso. Se você verificar aqui no meu sistema, vai ter uma nova mensagem aqui notificando. Olha lá. O Marco respondeu o orçamento. Aí eu vou ver o que o Marco respondeu, ver quais itens ele aprovou. Ele aprovou a pastilha e a troca e ele recusou 3 itens. Aí quais itens ele recusou. Ficou claro? Ok. Essa comunicação é via WhatsApp Business. Exato, exatamente. Tá. Vai estar logado o WhatsApp, a gente gera o link e já abre o WhatsApp Web, tá? De WhatsApp Web. Aí você vai ter aqui, no caso, o valor total agora do orçamento. Se o cliente ligou, não mandou lá pelo WhatsApp, é você só clicar aqui no X que invalida também, tá? Ou exclui. Então, isso é para automatizar, mas deixar mais inteligente o processo. E eu também consigo fazer o checklist agora que ele aprovou do veículo, tá? O checklist do veículo aqui você consegue fazer tanto impresso ou fazer no nosso aplicativo mobile, que a gente tem hoje um acesso pelo celular que dá para você fazer a vistoria, tá? Que lá você vai também determinar quem que está vistoriando. Ao invés, o modelo impresso já vem uma fotinho, mas lá no celular vem a opção para você tirar essas fotos, já abrindo a câmera ali do celular. Aí você vai colocar como que está o medidor de combustível e vem um padrão, mas você consegue criar outros modelos aqui de análise. Eu estou analisando tudo isso aqui no veículo, tá? Mas se você quiser criar outros modelos, dá para você criar um personalizado e usar ali na vistoria, tá? No final, Marco, vem até como o cliente assinar lá no celular, dando ok na vistoria que você fez, tá bom? Certo. Ok. Então, tem como fazer impresso, tem como fazer, tem até como gravar vídeos lá no próprio aplicativo, se você quiser, e depois já vem para cá, já fica salvo aqui as fotos e os vídeos que você tirou. Tá, eu posso até mandar para o cliente, né? Pode. O cliente ele consegue acessar através de um site que se chama Sobre Rodas. Aí ele consegue ver tudo por lá, as fotos e o orçamento, tá? Tá. Show. Aí agora você vai vir aqui e vai salvar e vai abrir a ordem de serviço que o cliente confirmou aí, né? O serviço. Eu acho que eu não estou habilitado aqui, mas tem um agendamento automático. O sistema ele tem um bloqueio ali na hora que você abre a ordem de serviço para ele já criar a agenda aqui, tá? Que é o novo agendamento. Então aqui já era para ter ido aberto, mas eu vou fazer aqui o agendamento só para você ver. Tá, eu tenho como, depois que eu emito a OS, eu tenho como editá-la, né? Tem qualquer momento. Você só não consegue depois que você finaliza como você recebeu o valor. Aham. Liquida, no caso. Mas antes disso, você consegue. Se o cliente pediu mais, você está mexendo ali na pastilha de freio, viu que precisa trocar outra coisa, o amortecedor, dá para você mandar pro alterar o orçamento, adicionar esses outros itens e mandar para ele de novo, Uhum. tá? Ok. E aí aqui eu estou agendando, então ele vai deixar o veículo aqui, vou colocar que ele vai deixar amanhã às 8 horas e vai tirar na quinta, na quarta às 8 horas também. Aí eu salvo. Mas quem Aí você agenda é a já tem. loja ou é o cliente? Perdão? Quem agenda é a loja ou é o cliente? Vocês imputam aqui, perguntam para o cliente, imputa a informação. Aí depois vocês têm um Kanban aqui para vocês irem mexendo. Ó. O Marco, ele está em pré-atendimento, ele está na parte de checklist. Um CRM, né? Exato, ele está aguardando. Teve que comprar peça, está aguardando, ou já chegou e está no elevador. Ah, agora ele está finalizado, tá? Então, tem como você usar, né? Você cria a agenda, ó, e dá para abrir o agendamento que eu fiz. Então, eu agendo, cria essa agenda aqui, né, para quando ele vai deixar o veículo e já cria um cardzinho aqui nesse Kanban para que você tenha essa organização. Aí você que vai criar as etapas aqui, tá? Tá.
e Eu vocês tenho podem ir algo. Você arrastando. me falou que tem um negócio parecido com esse no telão, né? Tem, que é o painel da oficina, que eu vou mostrar agora para você. Mas o painel da oficina, ele replica exatamente esse Kanban ou é outra coisa? Não, é uma outra etapa, tá? O Kanban, ele é para essa organização, porque o painel da oficina é para controlar qual mecânico está trabalhando em cada veículo, quanto tempo ele está demorando para fazer cada manutenção, mandar o status dessas manutenções para o seu cliente, tá? Tá. Ó, eu vou adicionar aqui, por exemplo, a troca de óleo de novo, só para ter mais serviço lá. Ó, então, estou alterando aqui o orçamento, já foi aberto, incluí de novo, conversei com ele, ele topou. Agora eu altero a ordem de serviço, tá? Deixa eu colocar aqui exibir no painel da oficina e salvar as alterações da ordem de serviço. Então, teve mais serviços, mudou até o valor aqui. Aí, se eu olhar aqui, eu tenho o painel da oficina, que é onde está lá o meu pátio, todos os veículos que estão no pátio que os mecânicos têm que trabalhar. E o do Marco apareceu aqui, porque abriu ordem de serviço, tá vendo? Ah, Então, isso aí é uma tela de TV? geralmente as empresas deixam numa TV numa sala de espera. Tá. Porque ó, vai ter o nome do cliente, quais serviços estão sendo executados. Não foi iniciado ainda e os seus mecânicos aqui. Aí você precisa ser feita essa ação, tá? Aí depende de como é, se é um atendente que vai fazer, se é o gerente de pátio, mas iniciar o serviço e determinar qual mecânico vai fazer. Quando você faz essa associação aqui, por exemplo, o João vai fazer a troca de pastilha, vai começar, ele já vai calcular depois a comissão do João, tá bom? Tá bom. Iniciar serviço. Aí tem uma ferramenta aqui bacana, que eu já vou mostrar. E dá para eu enviar pro meu fornecedor, pro meu cliente, o status. Olha lá, foi iniciado o seu serviço, você pode acompanhar pelo link. Aí ele vai clicar no link e ele vai visualizar essa mesma ação ali, de como que tá, se já começou, se não começou, se acabou. Então ele vai ter a visualização, ó, que o João está fazendo a troca de pastilha que está em andamento ainda. Começou Tá. agora, tá? Aí supondo que o Josias começou agora a fazer a troca de óleo. Eu aponto o mecânico também, inicio e eu não vou mandar de novo não, o link. Se o cliente vê o link de novo, que ele fica atualizando toda hora essa página, tá? Ele vai ver que já teve alteração. Show. Josias e João acabaram, aí vai finalizar o serviço. Ou se acabou o dia e eles não acabaram, dá para parar e iniciar no outro dia de novo, tá bom? Hum. Finalizar, sim. Finalizei os dois serviços, vai sair daqui. E se o cliente visualizar, está finalizado também. Aí ele pode retirar o veículo, tá? Então, o cliente ele tem essa visualização se eu mandar o link e ele sai aqui do painel também para mim, tá bom? Tá bom. Então, tem essa ferramenta aqui, além do agendamento, que aí no caso você depois viria aqui e colocaria ela na etapa de finalizado, tá? Ok. Então, basicamente é isso. Ficou claro aqui essa etapa que a gente tem de gestão do pátio? Ficou sim. Perfeito. Então, como acabou, o Marco veio tirar o carro dele, aí eu posso pegar o nome ou a placa do carro para localizar aqui a ordem dele que está em aberto. Então, a ordem do Marcos em aberto é essa aqui, do Palio. Vou editar. Olha lá, está serviço finalizado no painel. Aqui tá os itens. Dá para você dar desconto por item, ou no valor total, ou por percentual, ou por valor. Dá para validar que ele recusou item também. Aí você também consegue adicionar valor de frete, se você quiser, e as condições de pagamento. Dá para você Tá. até imputar juros aqui nas condições, tá? Por exemplo, 3 vezes tem 5% de juros, então altera o valor. Aonde é que eu defino quanto de desconto o qual funcionário pode conceder? Isso é dentro do cadastro do produto e do serviço, tá? É. Deixa eu mostrar aqui. Deixar aberta a tela. Vou abrir outra aba Porque para lá no você ver. atendimento, lá onde gera o S, lá na hora de pagar lá, tem mais de uma pessoa, então eu não posso, né, deixar. Aham. Tem que dar um limite para ele de desconto, né?
Isso é feito dentro do cadastro de cada produto, então cada produto você consegue configurar um percentual diferente. Tá aqui. Ah, não Limite é, de não é desconto. no usuário não que eu dou o limite? Não, não, é por produto e por serviço, tá? Ah, é? Eu não Ó, pode ser assim, ó. A Maria pode dar 10%, mas o João, que tem é o líder dela, ele pode dar 15%. Eu não tenho não. como informar isso no sistema? Não, você teria que ter um padrão e uma senha de autorização para outros usuários. Por exemplo, se ela quiser dar 6%, vai pedir uma senha de um gestor. Aí ele vai dar o ok, e aí ela conseguiria fazer essa aprovação da venda. Só que ela vai ter Mas eu não que. consigo, Hum, eu não consigo, eu não tenho essa configuração de ser um percentual por usuário, tá? De limite de desconto, é por produto ou então, por para mudar o serviço. desconto, tem que entrar lá no produto e alterar. No caso, o ideal é já ter um acordo aqui de quanto cada um tem que ter e já deixar fixado isso. No caso, ela vai pedir autorização para alguém que tenha permissão para dar o desconto acima de 5%. Aham. Aí esse Não vai alguém que precisar tem. alterar. Ah, tá. Eu Ali na hora entendi. de fechar a venda, aí vai falar, você não tem autorização. Aí vai pedir uma senha, aí vai colocar a senha e ela vai fazer, aí vai autorizar o desconto, Tá bom. tá bom? Entendeu? Bom, aí depois você vai colocar como vai ser feito o recebimento, tá? Vou colocar uma mais um. Então ele vai me dar uma entrada hoje de R$ 200, por exemplo, no Pix. Já me pagou. E o restante que o sistema já calculou, ele vai fazendo boleto. Aí eu vou deixar o valor recebido? Não, porque ele não tem que pagar o boleto, tá? Que ele vai me pagar o boleto semana que vem. Eu vou salvar e finalizar. Agora que eu finalizo, eu não consigo mais adicionar, tá? Aí se Tá. você usar o Cubana, você só clica aqui e já autoriza a emissão do boleto. E se eu mudar de ideia, eu não quero mais boleto, eu quero que ele pague no cartão de crédito. Eu tenho como alterar? Aí na hora de fazer a liquidação, você faz a alteração aqui na tela de recebimento. Aí vai ter aqui o marco, ó lá, vai estar o valor restante que ele precisa me pagar. Aí aqui na hora de mudar a forma de pagamento, aí você muda para cartão de crédito. Tá bom. Dá para alterar assim. Ou dá até para, ele vai fazer em duas de novo. Pegou esse valor e vai fazer em duas agora. Aí dá para você também fazer um acordo sobre esse título, tá bom? Uhum. Aí você vai perceber aqui agora, Marco, que o status ficou ordem de serviço, do Marco foi finalizada nesse valor. Aqui no verdinho vai ficar quem fez o trabalho, ó, então a troca de pastilha foi o João, não tem comissão esse serviço. E a do Josias, a troca de óleo ficou 15% de comissão. Aí depois eu tiro o relatório e já vai aparecer, tá? Aí tem como eu imprimir também uma finalização da ordem de serviço, que vai estar todo o detalhe, até agendamento, observação, como me pagou, como uma prestação de conta, né? Olha lá. Todo o detalhe do que foi feito, quando fez, como me pagou, o Quem que. foi que fez? Exatamente. Bonitinho, tá? Então, ó, o sistema ele já traz essas informações aqui que eu consigo deixar depois com o cliente se eu quiser, tá bom? Tá. E eu tenho também depois a autorização da nota fiscal, que é esse último ícone aqui. Então, finalizei, acordei o recebimento, agora eu vou emitir a nota fiscal. Aí você pode emitir a nota do produto, a gente também tem o cupom do consumidor e a nota de serviço. O sistema já faz o rateio do que é serviço, do que é produto e emite certinho o valor, tá bom? Tá. Só precisa autorizar. Autorizado, eu não vou conseguir emitir, só consigo pré-autorizar. Ele vai dar um erro aqui que eu não estou homologado, é a base teste. Mas se eu ver depois de fiz essa autorização aqui, por exemplo, olha lá, de todos os produtos, o óleo, o filtro e a pastilha, tá vendo que ele vem aqui os dados de novo? Se já veio cadastrado no produto, vem para cá. Senão, você vai ter que cadastrar aqui, Certo. tá? Aí você autoriza a emissão. Depois que você autorizar a emissão, aí você vai ter aqui na tela de notas fiscais, vai ter aqui o marco já. Hoje o marco tinha a nota aqui de 347, tá? Então, você já vai ter, né, a possibilidade de fazer isso e sempre fica vinculado depois aqui a nota ao cliente. Então, se eu pesquisar aqui, o Marco veio um ano atrás, falou que eu não emiti a nota, eu vou olhar aqui, você vou ver, tá verdinho, eu emiti, já vai ter o número da nota, você já consegue consultar a nota que você emitiu, Certo. tá bom? Tá bom.
Você viu que eu fiz aqui o orçamento, a ordem de serviço, pensando que o cliente está cadastrado, né? Ou que eu Uhum. tenho que cadastrar. Mas supondo que é um cliente que foi lá no WhatsApp, que nem tem foto, nem sei quem é, e me pediu um orçamento de troca de óleo. Dá para você fazer orçamento rápido, que não exige placa de carro, nome, nem celular, tá? Mas eu consigo fazer um orçamento rápido aqui. Aí eu coloco o kit, ó, troca de óleo, por exemplo. Salvo como um orçamento rápido. Se eu tiver só o primeiro nome, aí eu coloco aqui. Aí ele vai criar também um orçamento, imprimir uma guia, também dá para mandar no WhatsApp. Olha lá, vem mais resumido, mas a informação que importa para ele, que é o valor, está aqui, tá bom? Uhum. E também, Ok. depois fica aqui no orçamento rápido, Gian, dá para compartilhar aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Perfeito. Aí, supondo que o Gia topou fazer o orçamento, aí eu vou ter que ir lá de novo na tela? Não. Aí você vem aqui e autoriza esse pré-orçamento para se transformar numa venda. Olha lá, quer gerar uma venda desse pré-orçamento? Sim. Aí você vai ver que os itens já vão vir para cá. Certo. Você só vai adicionar o cliente aqui na hora. Aí sim você pega o CPF, RG, placa do carro, tá bom? Então tem como fazer orçamento por aqui ou tem como usar a tela de orçamento rápido. Vai depender de como você quer trabalhar, tá bom? A gente tem isso sim aqui, tá? Aham. Falando agora dessa parte de pagamentos, vamos lá. Você vai ter como já deixar despesas recorrentes. Despesa recorrente é luz, água, telefone, e você vai colocar aqui já no seu plano de contas, que tem um plano de contas aqui, tá vendo? Ó, hora Aham. extra, garantia, manutenção, panos para a empresa, Prolabore, TV, internet. Então você já vai vincular, por exemplo, a água eu vou deixar aqui no plano de contas de água, tá? Então Tá. vou lançar aqui que Isso todo aí dia 10. o plano de contas eu que defino o item. Exatamente. Aqui na parte de cadastros financeiro, plano de contas, aí você consegue criar novas, tá? Mas já vem alguns e você consegue inativar alguns ou criar novos aqui, Tá. tá bom? Ó, de Perfeito. qual Respondido, então. categoria é, tá bom? Por quê? E também se tiver títulos avulsos, igual você falou, hoje eu fiz uma compra do café da manhã. Além de ter essa questão, né, é uma compra de copa de cozinha ou uma compra de alimentação, que aí você que vai determinar isso com o seu financeiro, também tem esse centro de custo para você determinar de onde que está saindo. É a de copa de cozinha, mais lanche, então dá para você fazer também esse centro de custo. Geralmente o pessoal põe departamento aqui, financeiro, é, Aham. RH, né, no centro de custo, Não, é mas você porque pode dentro do fazer. financeiro, a gente está pensando em criar várias contas, entendeu? Se é para comprar material de limpeza, obrigatoriamente tem que sair da conta A. Se Entendi, é que aí vai para ter aqui a gestão material ó, das para contas. compor o estoque, para compor o estoque, obrigatoriamente é da conta B e assim Perfeito. sucessivamente. Entendeu? Perfeito. Tem como você fazer o vínculo, ó, de qual conta vai ficar vinculado esse pagamento. Dá para ter várias contas, como eu tenho aqui, de qual plano de contas, que aí você vai criar o de vocês, colocar como você vai pagar ali o valor, quando foi feito o pagamento, e já vai entrar ali no seu a pagar como um título ou em aberto, se já pagou, ou finalizado, se já foi finalizado. Se você tiver bem Aham. alimentado, tem até um resumo de prévio de pagamento que eu tenho nos próximos meses, tá? E eu tenho Tá. aqui também como fazer gestão de agrupamento de pagamento. Não sei se acontece, mas dá para criar um agrupamento. Há uma empresa que eu atendo, eu recebo no final do mês. Ele deixa vários carros aqui, mas eu só recebo no final do mês. Você consegue agrupar esses recebimentos e pagamentos também, tá? Aqui no caso, estou falando de recebimento, tá? Mas se eu quiser pegar todos esses pagamentos aqui em aberto do Marco, eu poderia agrupar num recebimento só, numa nota só, tá bom? Aqui no a receber, você fecha lá a ordem de serviço, já vem aqui o títulozinho, ó lá, o Marco, R$ 50 de peça. O Marco ficou devendo um boleto, está em aberto lá. Aí tá vendo que tá azulzinho? Que é o boleto que está em processamento, que eu estou usando o Cobana. Então o sistema vai rejeitar ou aprovar a emissão. O cliente pagou, se vocês usarem o Cobana, vai alterar automaticamente aqui o status para finalizado, tá? Uhum. Aí aqui tem também o pagamento que você já me deu a entrada, que já entrou com o título finalizado. Eu consigo ter filtros tanto aqui na tela, quero saber tudo que eu
recebi hoje, né? Tudo que eu fiz de venda hoje. Então, já trouxe aqui tudo que eu fiz de venda de recebimento hoje, tá? Ou quero saber tudo que está em aberto, finalizado, de um plano de contas específico, de um banco que eu tinha que receber em específico, tá? Então, tem filtro aqui e eu tenho a tela de relatórios também. Ah, eu quero um relatório de conta a receber, com um monte de filtro. Relatórios de contas a pagar também, que aí vai ter mais filtros aqui para mim também. Gerar numa planilha ou num PDF essas informações. Aí eu tenho também como fazer conciliação bancária, que é pegar o FX do banco e jogar aqui para ver se tudo está batendo. O pessoal lá do caixa liquidou R$ 100, se entrou esses R$ 100 no banco, tá? Então ele faz essa leitura. Se tiver alguma inconsistência, ele vai apontar. Aí vocês vão precisar fazer a correção. Ele não corrige automático, ele só vai apontar os erros, tá? Tá. E depois eu consigo fazer a gestão ali de ter um fluxo de caixa, tudo que eu estou recebendo, pagando diariamente, semanalmente. Consigo tirar um DRE do mês, por exemplo. É bom até eu te mostrar que esse plano de contas e esse centro de custos está 100% vinculado ao DRE, que ele é separado, né, pelos fluxos e cada linha é de um tipo de despesa diferente. Então, de receita, eu tive 32 mil. Se você quiser aquele detalhe mais, só clicar aqui no maisinho, ó. Ele vai falar tudo que é cada receita. Aí, ó, você tá vendo aqui? Você até me falou, ah, quero saber se eu tive custo com água. O que que é de água aqui? Teve todas essas contas aqui. Combustível. Ah, Copa. Compra com mercadoria para revenda, ó, as compras que eu fiz das peças. Salários e adiantamentos. Isso eu tive lucro ou prejuízo, tá? E eu tenho outro tipo de relatório também. Tem de cliente para aniversariante, ver histórico, tirar uma lista de cliente ou de funcionário. Tem também uma ferramenta que eu não falei, mas dá para você colocar como o cliente te conheceu. Ah, ele me conheceu pelo Facebook, pelo Instagram, foi por indicação, e depois tirar relatório disso. Tem os relatórios de produto, como que está meu estoque atualmente, produto que está com cadastro incompleto, estoque mínimo para ver o que eu preciso comprar, histórico do produto, de quando eu comprei, quando ele foi vendido, produto que está parado, tirar o meu inventário para prestação de conta, listagem, aí tem várias listas de produto por vários segmentos. Relatório de venda, a gente tem vários. Quer saber renda por família, por produto, por serviço, por forma de pagamento. Enfim, tem vários relatórios. Comissão, aqui que a gente tira o relatório. Ranquear os meus produtos e serviços mais vendidos. Então, nesse mês agora, de abril, eu quero saber o que eu mais vendi em quantidade de produto só. Foi o filtro de óleo, que eu vendi 16. Mas o que mais me faturou nesse período? Foi o óleo lubrificante, não foi o filtro, não. Tá? Então dá para ter essas análises tanto de produto e serviço. E a gente tem também o relatório de curva ABC de produto. Tá? Por faturamento e por quantidade. Vendas por atendimento, enfim. Os relatórios financeiros que a gente já repassou. Dá para tirar relatório de boleto, quanto que você está pagando de cada taxa de cartão, as compras realizadas, as notas fiscais. E a gente tem uma ferramenta de simulação de lucratividade que ajuda você a entender um pouco e planejar financeiramente a questão de investimento da sua empresa. Aqui está me mostrando a minha projeção de lucratividade, está negativa, e aqui qual que é o meu histórico de venda por família, tá? Então, de lubrificantes, eu vendo geralmente 31 unidades e meu faturamento é esse. Se eu aumentar um pouquinho a margem do meu lucro, de 11 para 28, e vender um pouquinho mais, 50, já cai minha lucratividade já vai para metade, já para eu voltar a suprir mais. Mesma coisa com serviço. Então dá para você ir brincando com essas informações, inserindo aqui seus impostos e você Apertando os fazendo parafusos até análise. ajustar, né? Exato, dá para fazer também assim que eu acho mais fácil. Fazendo preenchimento. Ó, hoje, em média, eu ganho R$ 400 de amortecedor e eu vendi só 2. Pô, eu tô vendendo muito pouco. Se eu tá R$ 400 é um valor bom. Se eu vender mais 6, olha lá, sua lucratividade vai caindo, vai aumentando. Eu aumentar um pouco minha margem de lucro. Esse produto aqui, tô vendo que filtro de óleo no mercado, eu tô muito abaixo da média. Vou aumentar aqui um pouco minha lucratividade e vou fazer uma promoção esse mês, ou vou fazer uma promoção para vender mais. Vou baixar mais, mas eu quero vender 100. Olha lá, te ajuda também a ter esse tipo de análise,
tá? Então, o sistema ele tem essa ferramenta aqui também embutida para te auxiliar, tá bom? Um catálogo aqui, boa. A gente tem um catálogo da Fraga integrado ao sistema, tá, Marco? Então, o que esse catálogo faz? Ele ajuda vocês a acharem modelos de peça para um veículo específico. Quais peças são compatíveis, tá? Então, por exemplo, eu quero um amortecedor, aí eu vou colocar aqui a montadora, a marca do veículo. Isso puxa lá da placa, tá? E o ano. Agora o sistema vai me trazer quais amortecedores são compatíveis aqui com esse Fiesta Class 2006. Então ele já me trouxe aqui vários modelos. Então eu posso comprar esse traseiro, esse dianteiro da Cofap, já vem o código de barras. Em alguns casos vem até a imagem do produto. Supondo que você queira comprar essa peça, aí ou você queira fazer uma cotação lá na ferramenta de cotação que eu te mostrei, ao invés de você ir lá cadastrar um produto, é só você clicar aqui, vou copiar o código para você ver, e autorizar a cadastrar no seu estoque. Aí ele vai para o seu estoque. Resumido, vou pesquisar aqui pelo código dele, já entrou aqui. Aí eu edito aqui as informações, mas ele já puxa, por exemplo, aqui o código do produto, vem o nome, se tiver foto, já puxa a foto. Aí eu só edito as outras informações. Então tem um catálogo aqui para ajudar vocês a localizarem novas peças e tem também a tela de contagem de estoque. Ah, vou fazer uma contagem, quanto que estava anteriormente, quanto que está agora, quanto que está na minha checagem, ele já faz essa atualização. Tem um contador mais mobile que eu posso usar no aplicativo aí? Por enquanto não, tá? 100% contagem de estoque por enquanto via sistema, tá? Que aí você abre o Contar lá e relatório. chegar aqui e digitar aqui, né? Exato, você precisa fazer o acompanhamento junto com um computador ali, próximo ao estoque, tá? Com o notebook. Tá. Bom, a gente tem por último aqui uma tela de indicador, que são alguns gráficos. Então, além de ter essa tela, os relatórios, tem alguns gráficos aqui também, tá? Um gráfico de fluxo de caixa dos meus últimos 3 ou 6 meses, como que estava ali em relação à receita e despesa. Se eu tenho algo para pagar e receber hoje, se eu tenho algo para receber esse mês, ou a pagar também esse mês, uma previsão. E eu tenho aqui de financeiro e das vendas. De vendas traz muitas análises legais. Quanto que eu tenho de orçamento que está em aberto, que o cliente não me respondeu, quanto que eu perdi de orçamento, quanto que eu tenho orçamento em aberto, ordem de serviço que está em aberto ou que está cancelado, em aberto é o que você vai receber aqui nos próximos dias. Qual que é o seu ticket médio de venda de peça e de ordem de serviço? Quanto que você vendeu de produto e de serviço? Totalizando aqui os dois, no caso. Aí aqui também tem o faturamento nos últimos 6 ou 3 meses. O seu ticket médio nos últimos 3 meses. Então, produto e serviço, qual que é o meu faturamento. E tem um ranking aqui dos meus mecânicos. Então, quando eu coloco que o mecânico está fazendo o serviço, o sistema já simula aqui quanto que eles estão ganhando de comissão, quem está na frente, é um ranking. Aí tem os meus veículos e montadoras que eu mais faço atendimento aqui. O sistema traz a informação. Os clientes que mais compram comigo e que mais gastam comigo. Você fazer um atendimento, mandar alguma coisa, alguma campanha. Aqui, ó, o meu veículo que eu mais atendo é essa Honda, seja uma moto. E eu tenho os meus serviços e produtos, algumas análises aqui em relatório, que é os meus produtos mais vendidos, os meus serviços que com mais rentabilidade. Bom, então te ajuda aí a ter algumas análises mais visuais, tá? Bom,